Olá, muitíssimo boa noite a todos, sejam muitíssimo bem-vindos. Mais uma noite de live muito bem acompanhada. Olá, Sheila, olá, Micheline, sejam muito bem-vindas. Entrem de pé direito. Oi, Gabi Mieco, tudo bom? Entrem de pé direito, mais uma noite juntas, mais uma terça-feira falando de nutrição oncológica na veia, muito bem acompanhada. Eu hoje acompanhada até de cachecol, de tanto frio que eu tô sentindo, tô falando com você enrolada aqui no cobertor, enfim. E hoje falando sobre um assunto que eu gosto muito, que fala muito com a minha verdade, que são sobre pacientes paliativos, em especial da nutrição no hospice, né? Enfim, e vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, para daí a gente começar a conversar. Olá, Micheline, adoro esses emojis, essas carinhas divertidas, essas coisinhas bonitinhas, adoro esses coraçõezinhos que vão surgindo. Que legal, que bacana, que gostoso. Oi, Lívia, tudo bom? Entre de pé direito. Seja muito bem-vinda. Esperando um pouquinho o pessoal entrar, sempre dou uns minutinhos, né? Enfim, para que todo mundo chegue, todo mundo se acomode, todo mundo fique confortável para que a gente converse sobre mais um assunto bacana em nutrição oncológica, sempre com o objetivo de multiplicar conhecimento, multiplicar experiência, multiplicar informações, multiplicar pensamentos, né? E justamente, enfim, extrapolar esse universo que abrange, infelizmente, muitos pacientes, né? Tem uma previsão de mais de 625 mil novos casos de câncer só em 2020. A gente sabe que tiveram muitos casos, enfim, com diagnóstico muito tardio nesse ano em especial. Muitos pacientes que não tiveram um diagnóstico a tempo, então a gente já tem uma perspectiva, enfim, conturbada, seja do diagnóstico, seja do início de tratamento, né? Então, oi Karine, oi Carol, oi Ingrid, oi Lu! Que bom te ter por aqui, seja bem-vinda! A Lívia tá falando ali, Aline, estou morrendo de inveja do frio, jura? Lívia do céu, eu tô morrendo de inveja de quem só não fica calor. Tudo que eu gosto nessa vida é de passar calor. E a previsão aqui é de muito frio por muitos dias, então, enfim, tem que se organizar psicologicamente, eu como uma boa carioca para passar por esse frio, mas você está muito convidada a vir passar frio com a gente assim que você, enfim, se emocionar que essa pandemia passar. Então, está mais do que convidada para vir passar frio com a gente aqui no inverno. Oi, Lu, adoro essas carinhas, coisa bem bonitinha. Jura? Por aqui, porque aqui estão uns 40 graus. Jura 40 graus? Ai, que saudade. Ah, que delícia. Ah, trocaria fácil. Mas enfim, né? É o que é. Vamos ser felizes agora. E, enfim, graças a Deus com saúde e seguimos juntos, né? Um resfriado aqui, um outro colar, um fungo daqui, um fungo dali. Mas enfim, eu já tô bem aquecida ali com todos os ar-condicionados e calefações, enfim, tudo que eu puder ligar, estufinha. Faço de tudo para estar bem quentinha. Oi, Adriano, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Entre de pé direito. Estou esperando aí os nossos últimos 15 segundos para começar a conversar com vocês sobre um assunto bem bacana, que é a nutrição em hospice, né? E que justamente tem a ver com os cuidados paliativos. E, opa, 15 segundos acabaram. Então, sempre lembrando para vocês que as lives ficam salvas, tá? Até um pouquinho antes de entrar aqui, eu tava falando com uma seguidora, ela assim, mas as lives vão ficar salvas? Ficam todas salvas de acordo com o Instagram aceitar, né? Enfim, eu deixava nos stories quando ele deixava, agora ele às vezes deixa no GTV, praticamente sempre, exceto uma ou duas vezes, se eu não me engano, que ele abduziu, enfim, levou pra Saturno, sei lá eu onde, muito longe, e a live realmente ficou perdida por aí, tá? Pelo universo. Mas enfim, via de regra sempre ficam ali salvas para justamente oportunizar que as pessoas que não conseguiram acompanhar em tempo real
independente do motivo, consigam ter acesso a essas informações, essas questões todas ao longo da sua organização diária, enfim, né? Então, uma coisa que é muito importante deixar muito claro e muito destacado. Oi, Julie, tudo bom, querida? Não posso nunca deixar de ter um super oi para essa super amiga que o Instagram já me deu. Oi, Dinha, tudo bom? Sejam muito bem-vindas. Bom, é muito importante a gente destacar, quando a gente fala de cuidados paliativos, o entendimento sobre os cuidados paliativos, tá? Isso porque, se a gente pensar numa definição do que realmente seria os cuidados paliativos, a gente pode dizer que os cuidados são os cuidados de saúde, né, ativos, integrais, prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade da sua vida. Até deixei bem claro aqui, destacado a definição, porque muitas pessoas entendem de forma errada que cuidados paliativos são só pacientes com câncer. De fato, existem muitos pacientes com câncer que cursam pelo tratamento paliativo, que é aquele tratamento que não tem mais o objetivo de cura, tá? Então, assim, o objetivo é a promoção da qualidade de vida, é a promoção de uma prevenção de alívio, de uma diminuição do sofrimento, seja do paciente, seja da família que circunda esse ambiente, seja num ambiente hospitalar, seja num ambiente, enfim, de casa, né? Existem muitos sofrimentos específicos que circundam tratamentos paliativos, né? Que são diferentes de cuidados, enfim, muitas terapias que ainda seguem com sintomas significativos, muitas rejeições especificamente alimentares, né? Então, todo esse pensamento é importante quando a gente fala de cuidados paliativos. Oi, Aline! Seja muito bem-vinda, xará querida! Entre de pé direito! Então, eu estava só falando até agora sobre a questão dos cuidados paliativos, porque é importante a gente destacar que não são só os pacientes com câncer que são pacientes paliativos. Tem pacientes renais paliativos, tem pacientes com doenças hepáticas paliativas, enfim. Existem várias nuances, né, de diferentes doenças com cuidados paliativos. E eu escrevi aqui, inclusive, os cuidados paliativos no Brasil, né, as estimativas para o ano de 2020, de 765.855 pacientes em cuidados paliativos, sendo que o número de unidades de cuidados paliativos entre 660 e 990 unidades, número de equipes de atenção primária entre 1.500 e 2.200 equipes, e entre os profissionais treinados em cuidados paliativos, entre 4.400 e 6.600 médicos e entre 10 e 12 mil enfermeiros. É importante destacar que mesmo quando a gente vai procurar uma questão organizacional, digamos, numérica, a gente ainda não encontra número de nutricionistas, especialistas, com a orientação devida, preparadas para atender esses pacientes. Sejam esses pacientes, independentemente do local onde eles estão, né? Então, eu sempre reforço que, infelizmente, é um número ascendente, crescente, muito grande mesmo de pacientes com câncer. Realmente é a maior parcela dos pacientes em cuidados paliativos. Esses pacientes muitas vezes estão desassistidos, né? Nem todos esses pacientes têm um nutricionista que acompanha o seu processo. E a gente sabe que definitivamente existe uma questão muito importante dos cuidados paliativos que circunda a alimentação, a nutrição. Seja a nutrição no seu estado nutricional, né? Então, assim, muitos pacientes paliativos cursando aí com uma desnutrição severa, uma perda de peso muito importante, né? Sem o objetivo de uma reversão de peso, né? Versus a angústia do paciente no sentido de, enfim, muitas vezes não se reconhecer mais, inclusive a sua imagem corporal, muitas vezes uma questão relacionada à rejeição alimentar, então pacientes com vômitos muito importantes, né, com enjoos muito importantes, pacientes muitas vezes sem tolerar a alimentação, com anorexia, com uma vontade muito pequena de se alimentar, muitas vezes sofrendo uma pressão psicológica da família mesmo, enfim, porque a alimentação
geralmente é ligado à vida, né? A gente, enfim, sempre coloca na alimentação um pouco do sentido de estar vivo. Então, muitos pacientes paliativos que seguem com pouca alimentação, os familiares ficam muito angustiados, os pacientes ficam muito angustiados. E, de fato, ainda já temos no Brasil, mas ainda é muito incipiente, essa questão, como eu estava falando para vocês, da questão numérica de equipes treinadas e de locais treinados. Isso porque ainda não temos grandes lugares, uma grande quantidade de lugares com um treinamento de profissionais e uma oportunidade de manter esses pacientes sob cuidados paliativos, sob um olhar literalmente atencioso, acolhedor e interativo com os pacientes, com esse objetivo, enfim, de se manter com a melhor qualidade de vida possível, com o menor sofrimento possível. Então, os hospices, na verdade, acaba que a gente não tem uma tradução literal para o português, mas seriam esses hospitais, essas clínicas, né, com o direcionamento dos profissionais treinados para acompanharem os pacientes em cuidados paliativos, com esse olhar diferenciado, com um olhar não curativo, mas com um olhar acolhedor de efetivamente proporcionar qualidade de vida. E eu até coloquei aqui alguns pontos que se pressupõem quando a gente pensa num profissional que integra a equipe de um hospice. A princípio, sempre se pensa na formação de uma equipe multidisciplinar e também interdisciplinar, uma equipe que efetivamente comungue de mesmos pensamentos, de mesmas condutas e que estejam direcionadas, né, no mesmo foco, tá? Então, para isso, você tem algumas premissas. Então, a primeira delas seria o alívio da dor, da astenia, da anorexia e da dispneia. Isso porque, entre os vários sintomas que o paciente tem, em especial quando estão internados num hospice, são pacientes que efetivamente, quando a gente fala em nutrição, são pacientes que muitos deles estão com anorexia significativa, alguns deles estão com outras vias alimentares que não são só a via oral, não é só pela boca, também é por sonda nasentérica, às vezes por jejunostomia, né? E realmente é muito importante assim, a linha que divide entre vamos estimular ao máximo essa via oral e aquela linha que fala ok. Então, qual é o alimento que te faz bem? Qual é a comida que te remete tranquilidade? Qual é a sensação positiva do alimento que traz para a sua vida? Então, é muito interessante porque isso me remete à época da minha especialização, que eu passei pelo HC4, que é o Hospital de Câncer 4 do Instituto Nacional do Câncer, que era justamente um hospital só direcionado para a atenção dos cuidados paliativos dos pacientes atendidos no INCA como um todo. E ele é do lado, bem do lado fisicamente, do HC3, que é o Hospital do Câncer 3, que é destinado para câncer de mama. Então, alguns pacientes, de fato, passavam de um para o outro, né, fisicamente, da estrutura física, mas encontravam uma equipe tão acolhedora quanto, mas com um outro propósito, né? Então, o ambulatório era visto de uma outra maneira, o acompanhamento nutricional era visto de outra maneira, e até mesmo, muitas vezes, a própria água, ela é vista de outra maneira, né? Então, assim, um profissional nutricionista, quando ele está dentro de um hospice, ele precisa muitas vezes se despir de conceitos, digamos assim, nutricionais que foram derivados e que foram construídos ao longo tempo. Porque, de fato, muitas vezes a gente, durante a faculdade, é treinado para curar, né? Então, o profissional nutricionista, quando tem
no viés do desenvolvimento em nutrição clínica, é treinado para curar, é treinado para prescrever, é treinado para avaliar, é treinado para fazer novas condutas, novas possibilidades, para facilitar a ingestão alimentar, para melhorar o estado nutricional e, de fato, com um objetivo de melhorar a qualidade de vida. E quando o paciente está dentro de um hospice, o pensamento é o mesmo de qualidade de vida, mas que nem sempre perpassa por questões prescritivas, né? Inclusive a maioria das vezes não perpassa por uma questão prescritiva, muitas vezes não perpassa por aquela questão precisa comer, pelo amor de Deus, come, porque muitas vezes a gente ouve essa demanda da família. Então é muito importante também, aí vem um outro ponto importante para ressaltar, que é reafirmar a vida e morte como um processo natural. Então assim, é reafirmar com o paciente o que é vida, o que é quantidade de vida, o que é qualidade de vida. A gente sempre fala muito, né, que o que seria agregar dias à vida e o que seria agregar vida aos dias, né? O propósito não é fazer uma coleção de dias mais, quando o intuito não é mais curativo, e sim é agregar a vida naquele momento final, né? Os pacientes às vezes já, enfim, no final da sua vida, gostam às vezes de alguns alimentos específicos, tiveram restrições severas durante seus tratamentos, e aí aqui falando em especial dos pacientes paliativos com cunho oncológico, né? Então pacientes com câncer. Então, muitas vezes eles sofreram já por algumas restrições severas nutricionais ao longo de anos, muitas vezes, né? Por questões específicas. E agora é aquele momento da despedida dele com a vida. Então, é o momento da despedida dele também com a alimentação. Então, muitas vezes, percebi conflitos éticos importantes, filosóficos até, bioéticos, sobre a questão do oferecer alimento ou não oferecer, né? O que dar, como dar, por que dar, o próprio estímulo à hidratação, então o como estimular, quanto estimular. E isso é importante porque no momento que a gente se entende como sendo um profissional nutricionista, um profissional fundamental nesse processo de paz, literalmente, de encontro de paz, de encontro de afeto, porque nutrição é amor, nutrição é afeto, nutrição tem esse link com vida, tem essa associação direta com um bem-estar. É importante que ele também elabore essa despedida da vida com uma boa despedida alimentar e não com uma despedida alimentar sacrificante, né? Não com aquela despedida de tipo, nossa, meu Deus, eu vou comer e vou vomitar, e por que eu vou comer, né? Então, muitas vezes, uma nutricionista, quando trabalha num hospice, ela precisa ter essa... como é que eu vou explicar? Essa sensibilidade, talvez seja essa a melhor palavra, para entender o que é o significado do alimento para cada paciente, para cada momento, para cada situação. Isso porque a gente também tem que entender um outro ponto importante, que é integrar os aspectos psicológicos e os espirituais. Em muitas sociedades, em muitas religiões, o aspecto alimentar é um aspecto muito enraizado. Tem algumas comunidades, algumas sociedades, algumas religiões que fazem rituais de despedida alimentar, que faz ritual de despedida de algumas refeições em especial, né? Que faz todo um critério de últimas refeições familiares, né? Então tudo isso precisa ser muito bem pensado, porque é uma coisa a gente pensar num hospital, onde de fato não é recomendado a entrada de nenhum alimento de fora, nenhuma refeição de fora, sempre com receios de possíveis infecções, sempre com receios de possíveis doenças vinculadas com os alimentos. E um outro pensamento é justamente o pensamento de um paciente que está em cuidado paliativo, né, que está realmente migrando para o óbito, e o que é importante para ele, que significa para ele o pensamento dessa refeição, desse alimento, certo? Uma coisa é não apressar a morte, mas outra coisa também é não adiar a morte.
né? Então, é importante também porque muitas vezes eu percebo muito disso quando eu vou discutir casos clínicos, né? Enfim, com outras nutricionistas, né? E outros alunos, porque muitas vezes existe aquela angústia, aquela ansiedade de bater metas nutricionais, metas calóricas, metas proteicas, e até que ponto isso é válido ou não em cada contexto, em cada processo, e em especial dentro de um hospice, isso precisa ser avaliado e entendido por toda a equipe. E essa equipe, eu gosto muito de frisar, que é uma equipe que circunda médicos, que circunda enfermeiros, mas que também circunda outros profissionais que estão ali lidando com o paciente no dia a dia, e também circunda a família, né? Em alguns hospices, enfim, são só visitas, né? Outros já pode ficar um pouco mais de tempo, mas de fato é muito importante que isso seja muito bem organizado, muito bem adaptado, muito bem trabalhado, certo? E também é importante que o nutricionista, quando trabalha dentro de um hospice, organize o suporte importante e necessário para que o paciente passe por aquele momento de não alimentação, né? Ele não está rejeitando a ajuda do familiar, ele não está rejeitando um tratamento, ele não está rejeitando um olhar específico, né? E se ele está morrendo, que ele, enfim, acabe o seu processo de luta contra a doença de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, de uma maneira, enfim, que cause, que transforme a dor, né? Enfim, num momento de tranquilidade, num momento de serenidade. E o alimento muitas vezes tem isso, né? Então, assim, trabalhar num hospice muitas vezes faz com que o nutricionista entenda um oferecimento de uma alimentação diferenciada, o oferecimento de refeições diferenciadas, o oferecimento de horários muitas vezes diferenciados, né? Então agora durante a Covid, a pandemia, acompanhei no noticiário um hospice bem interessante em São Paulo, onde todos os profissionais da área da saúde decidiram ficar com os pacientes, nem voltaram para as suas casas, enfim, com o objetivo de ficarem com os pacientes que realmente já estavam em cuidados de final de vida, enfim, em cuidados paliativos, e que efetivamente estiveram presentes nesse momento final de cada um, muitas vezes porque eles também mal conseguiam receber visitas familiares e essas despedidas muitas vezes não eram concluídas, né? E isso tudo é muito importante porque a gente começa a traduzir a nutrição, né, ao longo dos anos de experiência, como uma questão de contínuo, né? Uma questão de continuação. Não é dicotômico, né? Ou previne ou trata, né? Não é ou não vamos deixar ter ou vamos curar. Precisamos aprender a paliar, precisamos aprender a perder. E perder no sentido de muitas vezes trazer conforto pela perda para o paciente que muitas vezes está sofrendo muito nesse momento final de vida, para a família que também sofre por ver o sofrimento. Então é um processo realmente sistêmico e interdisciplinar, né, que de fato esteja em consonância com o desejo do paciente. O paciente ele precisa se sentir confortável, ele precisa, enfim, ter o seu final de vida tranquilo. E isso é importante porque, mais uma vez, os dados são alarmantes do número de pacientes com câncer no Brasil. É enorme, né? Mais de 625 mil novos casos por ano. Os tumores, enfim, muito frequentes tanto em homens quanto em mulheres. Muitas vezes os cuidados paliativos não são só direcionados para pacientes mais velhos, tem pacientes novos, muitas vezes, em cuidados paliativos, né? Há pouco tempo teve a notícia que, enfim, ficou badalada no mundo inteiro do ator, né? Enfim, do Pantera Negra, que morreu com 43 anos, já estava em cuidados paliativos há 3 ou 4 anos, enfim.
E isso é importante, que fique bem organizado. E justamente num atendimento de nutrição, num hospice, precisa ser bem delimitado e bem conversado em equipe até onde o nutricionista atua, no sentido de proporcionar alimento, até onde o nutricionista atua no sentido de diminuir sintomas desconfortáveis, né? Então, muitos vômitos que não param, né? Que a gente chama de incoercível, muitos enjoos, muitas vezes diarreias incessantes, e que de fato aquilo ali é a evolução do câncer e infelizmente muitas medicações às vezes não ajudam na diminuição daquele sintoma, daquele desconforto, né? Muita questão também em relação ao estado nutricional. Então, eu já participei, enfim, de momentos muito desconfortáveis, onde a família falava assim, então se não quer comer, não come e morre. E não é muito por aí, né? Porque a gente sabe que não é uma escolha, não está tudo nas mãos do paciente, né? Ele está passando por um momento muito delicado, é muito tênue a linha que divide o que ele quer e o que ele pode, o que ele consegue, né? Então, assim, cada esforço é muito importante e é muito significativo que a nutrição esteja bem atrelada com a equipe, porque um suporte psicológico ajuda muito a transformar esse sentimento de nutrição, esse sentimento de alimentação, essa importância da alimentação na vida e na despedida da vida do nosso paciente, né? Então, é muito importante que essa atuação do nutricionista dentro do hospice, ou seja, onde ele tem esse cuidado direto com o paciente, onde ele tem o domínio do que chega, ele tem o domínio do que retorna, que existe esse trabalho bem pensado, bem planejado e bem atuado, bem vivenciado, bem experienciado com o seu paciente, né? Precisa existir uma conversa franca, tranquila, direta, uma conversa sem vieses, uma conversa sem medos de efetivamente expor a importância dessas pazes que o paciente faz no momento da sua internação num hospice, né? Muitas vezes essas internações são curtas, muitas vezes essas internações são mais longas do que a expectativa da família, a expectativa do paciente. Alguns pacientes saem do hospice e depois retornam. Então, existem vários momentos diferentes, né? E mais uma vez, deixando claro que não são só pacientes oncológicos que estão nos hospices, né? Então, pacientes em cuidados paliativos não são necessariamente pacientes que que são acometidos, só por câncer, mas de fato é a grande maioria, e me choca muito pensar que existem 660 a 990 unidades no Brasil de cuidados paliativos, com um número de equipes de atenção primária entre 1.500 e 2.200 equipes. Entre os profissionais treinados em cuidados paliativos, tem entre 4.400 e 6.600 médicos, entre 10 e 12 mil enfermeiros, né, de um total de 765.855 pessoas. E eu me pergunto sempre, nutricionistas, quantos nutricionistas estão treinados para realmente atuarem de forma integral, de forma plena, de forma acolhedora nesse momento tão difícil da vida desse paciente em cuidados paliativos, né? Será que todos os pacientes com cuidados paliativos estão sendo assistidos? Será que todos eles têm um olhar de paz com a nutrição? Será que todos esses pacientes estão sendo bem acolhidos pela nutrição e não maltratados no sentido de, enfim, terem dietas impostas, terem suplementos impostos, terem terapias nutricionais impostas com objetivos fúteis e que muitas vezes fazem pior para o paciente do que aumentar bem-estar, do que aumentar felicidade, do que fazer as pazes com a comida, do que fazer as pazes com os sintomas alimentares derivados de tantas terapias que, enfim, fizeram parte desse processo de saúde e doença que ele passou nos últimos tempos.
Então, sempre que eu me pergunto, que eu olho para esses números alarmantes e crescentes, eu fico sempre muito reflexiva e pensando que todos esses pacientes merecem ser bem atendidos por todos os profissionais, inclusive por nutricionistas. Todos os pacientes em cuidados paliativos, em especial os oncológicos, que enfim, onde eu tenho maior experiência e maior vivência, todos eles merecem um abraço nutricional. Seja esse abraço nutricional do estado nutricional dele, seja esse abraço nutricional do alimento que ele gosta, seja esse abraço nutricional da nutricionista. Abraço meus pacientes. Agora na pandemia é a minha maior tristeza não conseguir abraçá-los. Abraço com um olhar, né? Abraço com um sorriso. Mas eu sou daquelas pessoas que me conhecem, sabem que eu sou abracenta e aquele meu abraço bem apertado, né? Enfim, e esses pacientes de fato precisam ser acolhidos, entendidos, ouvidos e que, enfim, esteja nas mãos das nutricionistas oncológicas em especial ou de outras nutricionistas que não com oncológico, mas treinadas para paliarem, treinadas para acompanharem esses pacientes nesse momento de internação no hospice, nesse momento de final de vida, nesse momento onde o paciente está internado para um alívio de sintoma, para melhor qualidade de vida, não antecipando morte, mas também não postergando uma morte, né? Proporcionando um alívio, uma tranquilidade, uma serenidade importante nessa despedida do paciente, seja da vida, seja dos familiares, ou seja de uma série de questões que, enfim, a vida nos ensina depois de tantas histórias que a gente vivencia, né, no dia a dia. Então, muitos hospitais hoje em dia têm internações de pacientes paliativos, mas não são treinados os profissionais, né, não tem equipes especificamente direcionadas e faz toda a diferença quando existe esse processo bem estabelecido, bem organizado, bem orientado, porque de fato os pacientes se sentem mais tranquilos e confortáveis nesse momento difícil. Então, quando me propuseram, né, algumas seguidoras falar sobre hospice, inclusive foi muito bacana descobrir que depois tem uma pessoa muito especial para mim que vai desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso em nutrição, em cuidados paliativos, em hospice. E eu acho interessante que sim, é uma área que a nutrição precisa atuar, deve atuar, é necessária a atuação e com o pensamento, com um cunho oncológico, sim, mas com um pensamento de nutrição ampla, com um pensamento de uma nutrição de produção bacana, com um pensamento de uma nutrição de saúde pública bacana, com um pensamento de uma nutrição de clínica bacana, né? Com um pensamento amplo da nutrição em relação ao paciente. E isso eu acho muito, muito, muito importante, mesmo, de coração. Estou olhando ali o reloginho, porque, enfim, no dia que abduziram com a live, algumas pessoas me falaram que provavelmente foi por causa do tempo, e quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Então eu sempre fico olhando ali, saber se a gente está bem dentro da nossa perspectiva de duração. Então eu acho que era isso que eu queria falar para vocês, né? Que, enfim, que estejamos prontas para receber esses pacientes, que estejamos prontas, né? Quando a gente fala de nutricionista, a gente sempre fala quase sempre conjugando no feminino, mas não de forma alguma excluindo os meninos da nutrição, né? Mas que estejamos todos prontos, orientados e abertos para atuarmos também nessa frente profissional, que é na internação dos hóspices, dos pacientes em cuidados paliativos, com esse olhar amplo, esse olhar acolhedor, esse olhar carinhoso, esse olhar de paz, sobretudo de paz, de alívio de sintoma, de alívio de sofrimento, de encontro de tranquilidade com a nutrição. Seja a nutrição, mais uma vez,
avaliação nutricional, músculo, gordura, pele, seja também alimentação pela boca, seja essa alimentação pela sonda, mas que isso seja muito bem organizado, muito bem trabalhado, muito bem definido em equipe interdisciplinar e não interprofissional, porque a família também precisa estar dentro dessas escolhas e dessas questões. Certo, pessoal? Então, vou esperar se alguém quiser comentar alguma coisa, mais uma vez convidando vocês a acompanharem meus conteúdos, né, aqui no @doutora.alinekirchner, né, dra.alinekirchner. Também, quem quiser acessar o meu site é o www.alinekirchner.com.br. Todas as terças-feiras estão todos muito mais do que convidados a estarem aqui comigo em lives que a gente conversa sobre nutrição oncológica, sobre uma nutrição oncológica possível, factível, viável, possível, né? Que multipliquemos aqui experiências, que multipliquemos teorias, que multipliquemos, enfim, informações relevantes, interessantes, e que, enfim, multipliquemos isso com outras pessoas também, para conseguirmos efetivamente organizar a nutrição oncológica e colocar o devido valor, a devida importância, o devido entendimento da diferença que faz uma nutrição oncológica na vida do nosso paciente com câncer. Então, toda terça-feira, às 9 horas da noite, espero por vocês. Aproveito também para pedir um feedback de vocês. É sempre bacana assim, saber como é o retorno de vocês, porque muitas vezes as pessoas vão colocando aqui os coraçõezinhos, já não sei mais quem botou o que, os emojis, enfim, e depois quando essas lives ficam salvas, eu perco todos os comentários, então assim, já não sei mais quem achou o que, quem falou o que, às vezes as pessoas me dão ideias de novas lives, e daí perco, não sei o que é, então sempre pedindo alguns retornos de vocês, sejam os feedbacks das lives, seja depois quem gostou, curta o vídeo que fica salvo lá no IGTV, compartilha com alguém, tem um aviãozinho que manda sempre para alguém que gostaria de receber essa informação, essas questões que a gente levanta nas lives, né? E também comente ali, enfim, o que acha da live, o que acha dos assuntos. Além disso, todas as semanas eu também coloco um boxzinho, enfim, uma caixinha de perguntas nos stories, para que vocês me tragam também assuntos que vocês considerem relevantes, considerem interessantes, considerem, enfim, bacanas para que a gente discuta. Esse é justamente o ponto da gente discutir, conversar e, enfim, somar as nossas expectativas, nossos pensamentos, né, e nossas condições de nutrição oncológica. Então, deixa eu ver aqui, tem gente que está falando aqui. Julie, Aline, só você vai falar com tanta doçura de um tema que tem se tornado tão atual e que é tão necessário. Obrigada, Julie, obrigada pela tua doçura, obrigada de forma, assim, plena pela tua companhia de sempre. Realmente é tão gostoso, enfim, conhecermos pessoas tão especiais e entendermos que a distância física é só um detalhe, né? Então, que bom que você gostou, e é justamente esse pensamento, né? Que tratemos com doçura sobre uma situação tão difícil e tão impactante que é o cuidado paliativo e essa internação final, enfim, do paciente que muitas vezes acaba falecendo, né? Então, Bia, super Bia, um beijo, uhul! Milésimo coração do dia, 1000 beijos pra você. Oi, Clau, tudo bem? Já estamos chegando no finalzinho, mas sempre lembrando que essas lives ficam salvas, assim como o Instagram permitir, né? Um pouco antes de entrar aqui na live, eu estava falando com mais uma Nutri, enfim, que estava me perguntando, pois é, mas onde é que tá? Enfim, a live... Vamos ver como é que o Instagram deixa. Como ele permitir, eu vou disponibilizar, tá? Então, assim, pode ficar salvo nos stories, pode ficar salvo no IGTV. De um tempo pra cá, ele tem permitido ficar no IGTV, o que é bem bacana pra gente justamente poder olhar e reolhar quantas vezes forem necessárias. Ok? Oi, também, então, tudo bom? Oi, Carlos Eduardo, tudo bem? Então, pessoal, é isso. Fica o meu beijo, fiquem com Deus. Um excelente restinho de semana. E seguimos juntos. Beijão!